Fala galera, beleza? Estou aqui começando mais um vídeo e hoje estou recebendo meu amigo Felipe, veterinário especialista em aves, Criatório Saporito. Fala Felipe, beleza meu amigo? Fala aí, tudo bem? Tem um tempo que a gente está marcando esse bate-papo, mas a correria do dia a dia sempre... Bastante tempo já. É verdade, já tem bastante tempo que a gente está marcando para poder gravar um vídeo. E hoje esse vídeo vai ser um vídeo meio descontraído mesmo, a gente vai falar de vários assuntos. O que rolar, rolou. E a gente está chegando no final da temporada, eu estava conversando com o Felipe, e no decorrer da temporada a gente acontece algumas coisas e o Felipe estava me falando, para você ver, ele é especialista em aves, conhece muito do assunto e estava com a fêmea lá dando problema, né, Felipe? Porque isso daí é do comportamento do passarinho, né? O que eu vejo assim, eu comecei a criar tizil não tem muito tempo. Comecei com 2 filhotinhos machos e 2 fêmeas aqui do Carlos Eduardo, já tem uns 2 anos e pouco, acho que tem já quase 3 anos. E foi tudo novinho, então na primeira temporada que estava com 1 ano e pouco, foi ano passado, eu cheguei a tirar 11 filhotes, mas nenhuma das fêmeas trataram. Então o filhotinho nascia com ali 2, 3 dias, no máximo 4, morria que a fêmea não tratava direito. Aí esse ano eu já consegui tirar uns filhotinhos, aí já estou começando a aumentar a criação. Então eu vejo que o maior problema é a gente conseguir formar o plantel com aves que reproduzem. Porque não é todo macho que gala direito, não é toda fêmea que vai tratar direito, que vai botar o ovo no ninho, pedir gala, fazer o ciclo todo certo. Às vezes a gente aproveita uma fêmea que faz uma parte do ciclo com outra fêmea que faz uma outra parte. Por exemplo, tem fêmea que trata, mas não pede gala. Tem fêmea que ela pede gala, bota o ovo, mas não choca. Então a gente vai tirando o ovo de uma, botando para outra, a gente vai fazendo esse manejo para poder conseguir dar seguimento aí na criação. Até selecionar o plantel direitinho demora, né? O Felipe estava acostumado a criar curió. Ele iniciou o plantel dele de tizil com a genética aqui do criatório. E é aquele negócio, né, Felipe? Para você começar do zero, como você começou, pegar filhote e esperar o tempo dele para reproduzir, se torna um pouco mais difícil, porque filhote é uma caixinha de surpresas, a gente não sabe o que pode acontecer. Geralmente quando o pássaro ele entra ali no ciclo de reprodução, ele sendo novo, tanto o macho quanto a fêmea, vai acarretar alguns problemas, né? E a gente tem que ter paciência para poder esperar o tempo certo, porque muitas das vezes nós mesmos nos precipitamos, a ansiedade atrapalha muito. A gente vê a fêmea na primeira postura, colocou ovo no fundo, comeu ovo. Isso acaba acontecendo pela falta de maturidade da fêmea, mas a gente tem que ter ferramenta para poder contornar isso, né, filho? Sim. Assim, eu aqui tenho um plantel grande, tenho muitas fêmeas, então fica mais fácil de acontecer uma situação dessa, eu consegui contornar. Aí o Felipe fez uma obra de arte lá, né, Felipe, para poder pegar os ovos da fêmea. O vídeo eu até coloquei agora há pouco tempo lá no canal. Eu adaptei um bebedorzinho desses de, se não me engano, 10 ml, embaixo do ninho, fiz um furinho no ninho. Os que eu uso lá na minha criação é a armação toda de ferro, né, com um crochê dentro. Do Carlos Eduardo aqui é diferente, que é só o crochê. Eu falei, minha sogra que faz esse ninho. Então esse ninho para mim era mais prático, era só cortar e adaptar alguma coisa no fundo. Eu já vi essa ideia, né, na internet, né, de outros criadores já usando, às vezes um ninho dentro do outro com um furo embaixo. Tem gente até que vende o ninho de crochê já com aquele saquinho embaixo com funil. Só que para você ver tem que ficar tirando o ninho para poder olhar. Eu adaptei com o bebedor transparente, que aí a gente consegue ver. Eu botei um algodãozinho no fundo, ficou legal. Depois vocês veem lá que ficou legal a gambiarra que eu fiz. Então, pessoal, se vocês estiverem enfrentando essa dificuldade, vai lá no canal do Felipe, Criatório Saporito. Eu vou deixar o link na descrição desse vídeo, que vai ser um bate-papo. A gente vai estar trocando a ideia aqui, vai falar de vários assuntos. Então, no canal dele, você vai encontrar essa dica que vai resolver o seu problema.
E o Felipe, ele adaptou ali, fez um buraco debaixo do ninho, botou um bebedor, e ali a fêmea botava o ovo, ele tirava esse ovo e botava para outras fêmeas criarem. No caso, fêmea de curió. Como eu já tenho a criação de curió há bastante tempo, então eu já tenho fêmeas criadeiras, né, que eu sei que vai fazer o tratamento direitinho. Até numa ninhada saiu um filhotinho de curió e um tizil que estava no mesmo período, eu aproveitei. Tem doisinhos lá que estão para desmamar daqui a pouco, né? A fêmea ainda está tratando. Mas é assim, a gente tem que ir adaptando uma espécie que está pouco domesticada como o tizil, dá mais problema. O curió já tem décadas de criação, né, em ambiente doméstico, então nessa seleção a gente vai conseguindo aves que reproduzem mais fácil, igual, por exemplo, os domésticos já tem centenas de anos em criação em gaiola, né, como o canário, é mais fácil de reproduzir. Então passa com silvestre, já é um pouco mais complicado, e o manejo é diferente, o tizil come muito inseto. Sem utilizar de repente o tenebro, que a fêmea está mais acostumada para tratar, ela não vai tratar o filhote direito, vai acabar ficando um filhote fraco e morrendo. Ele tem que desenvolver muito rápido no início. Eu consegui até com assim, rações de boa qualidade, criar esse último filhotinho agora de tizil junto com o curió e ir bem sem utilizar tenebro, porque meus curiós não comem tenebro. Então só na estruzada com ovo, né, já industrializada, sem acrescentar nada, e a farinhada úmida, que também já é industrializada, a fêmea trata bem. Antigamente eu misturava o ovo cozido, hoje em dia já tem as rações com teor de ovo mais alto, então de proteína mais alto pela adição de ovo. A gente não precisa ficar tendo esse trabalho também. É bom que dificulta ali azedar e dar problema na alimentação, porque eu não tenho muito tempo, né, de ficar ajudando, trocando toda hora. E assim, eu tenho visto, Felipe, muitos criadores, não só de tizil, como criadores de colheiro, de outros pássaros também, fazendo uso desses insetos, porque eles têm um teor de proteína muito alto e faz com que eles desenvolvam mais rápido. Você criar um tizil só na farinhada, ele vai demorar a desenvolver mais. Eu falo isso porque já aconteceu de ter momentos aqui de não ter tenebro e só colocar a farinhada ali para eles se alimentar, e na hora de anilhar, com 5 dias eu consegui anilhar o filhote tranquilamente. Mas a partir do momento que eu coloco inseto para eles alimentar os filhotes, já com 2 dias, eu já não consigo, 2 dias, 3 dias já é difícil anilhar os filhotes. Eu tenho visto criadores de colheiro, criadores de outras espécies, usando o tenebro para poder as fêmeas alimentar os filhotes ali. Acho que nesse mesmo intuito de fazer com que os filhotes desenvolvam mais rápido. O tenebro, no tizil a gente usa mais o de amendoim, né? Mas o molito, grilo, barata cinérea, né? Dependendo do tamanho do passarinho, pode utilizar aquela larva gigante, né? Também do tenebro gigante. Então, essa proteína animal auxilia, né? E também incentiva mais a fêmea a tratar, que a fêmea gosta desse tipo de alimento. Agora, tu tocou num ponto que assim, eu crio os curiós só com ração e farinhada, sem adicionar nada, e o tizil vingou no meio. Então a fêmea do curió tratou bem, e aquela alimentação que eu usei foi suficiente para nutrir. De repente o tizil, né, eu utilizo lá o tenebro de amendoim, incentiva mais a fêmea a tratar. Sem o tenebro já é mais complicado e eu não tenho tempo de ficar tratando no bico. Né, eu só auxilio ali um pouquinho de manhã, no final do dia também quando chego do trabalho. Mas eu não tenho tempo de ficar tratando com seringa, paleta, esse tipo de coisa. Agora, tem qualidade diferente. Você usar uma farinhada fraca, né, tem farinhadas de nível intermediário e tem farinhadas que são excelentes, que tem vários acréscimos ali, inclusive de ovo em pó e outros nutrientes que você consegue suprir na parte nutricional que o animal precisa para ele se desenvolver. Então, o curió tratando
conseguiu crescer. A fêmea de tizil tratando, por que não vai para frente? De repente porque ela não come na quantidade que precisa para alimentar o filhote. É isso que eu costumo acompanhar algumas pessoas e às vezes eu vejo pessoas colocando vídeo de filhote, pô, com papo cheio, a fêmea alimentar o bicho do papo ficar, entendeu? Já no tizil eu já não consigo ver isso. Então a gente entende que tem uma diferença assim de espécies uma para outra. Você acabou de falar que o curió criou lá o filhote de tizil e ele vingou tranquilamente, desenvolveu bem. E agora, se a fêmea de tizil pegar para alimentar o filhote só com farinhada, o negócio demora mais. Tu tocou num ponto que assim, os filhotinhos lá estão com em torno de 10, 15 dias mais ou menos, estão com uns 15 dias. A fêmea ainda está tratando, então na mesma ninhada tem um filhote de tizil e um de curió, com a mesma idade. Eu reparei isso, que a fêmea quando trata os filhotes de curió, ele fica com um papo maior, o do tizil eu não vejo com aquele papo muito grande. Tem gente que na hora de tratar na seringa, né, força a mão a mais e entope, né, fica cheio. Agora, o tizil, normalmente, ele não é de pedir tanta comida a ponto de ficar com o papo lotado. Você vê, até vou ver se eu consigo depois, quando colocar alimentação, que geralmente de manhã bota alimentação nova, a fêmea já vai logo tratar eles. Eu vou filmar para poder mostrar como que fica ali, como está o curió e o tizil de manhã com o papo vazio e quando alimenta como fica cada um. O tizil não é muito de encher o papo mesmo. E eu observo isso porque já tem muito tempo que eu mexo com reprodução, então eu vejo aqui na minha criação que a fêmea de tizil, ela não fica toda hora alimentando o filhote. O filhote nunca fica de papo cheião. Sempre eu acho que ela dá o suficiente para manter ele tranquilo. Alimenta mais vezes, né? Só com quantidades menores. Ele não fica com um papo tão cheio. E também o tizil ele dá muita proteína, né? É um passarinho que na natureza come muita formiga, né? Então, desde a infância que eu via tizil, tá sempre no chão mariscando, pegando insetos, né? Muita formiga que geralmente eu via comendo. Mas eles pegam muita larva e como é um alimento mais forte, né? Que tem um teor proteico mais alto, né? Do que os outros tipos de alimento que costumo usar, né? O curió ele já dá mais sementes. O tizil na natureza a gente vê ali mariscando no chão o tempo inteiro, não vê muito empendando comendo semente, igual um colírio. Então, nessa diferença de hábito alimentar também, isso a gente vê o reflexo no tratamento dos filhotes. E a alimentação, né, Felipe, é fundamental não só no período reprodutivo, como as pessoas que também levam ali os pássaros para torneio, para competição, é necessário também uma alimentação balanceada e que nutra ali o pássaro. E assim, o que você pode falar, Felipe, a respeito vamos levar para o lado do torneio agora. Um pássaro que ele tem que ter uma preparação para poder ir para o torneio, porque se ele não estiver bem preparado fisicamente, bem nutrido, ele não vai ter o resultado a qual os criadores ali eles buscam. E assim, a pergunta é, o pássaro para torneio, ele tem que ter uma preparação antes e depois do torneio ter um outro tipo de trato? Você sabe me dizer alguma coisa sobre isso? Assim, o torneio ali em torno de 2h30, 3 horas, né, que o passarinho vai dar aquele gás total ali. Então tem que ter uma alimentação balanceada, porque o que a gente mais escuta do pessoal é falando que o passarinho estava cantando para dar 300 cantos e chegava lá na hora dava bobeira. E a bobeira é ficar mariscando no fundo da gaiola, parar e ficar comendo um tempão. Então, se for uma alimentação fraca, o animal vai precisar comer mais vezes de uma quantidade maior. Eu utilizo ração extrusada na minha criação, extrusada super premium. O pessoal tem muita mania de falar, né, que o passarinho não está pegando bem uma coisa ou está pegando bem, e regular o que é bom, o que é ruim, se o passarinho pega mais ou pega menos. É o mesmo pensamento nesse tipo de ração com cachorro. Se você dá uma ração super premium, ele come menos, também defeca menos, com menos odor.
Então o passarinho come uma ração fraca, uma alimentação desbalanceada, ele vai comer muito mais, vai nutrir menos, então como ele come mais e alimentos de qualidade menor, ele vai defecar mais também, isso daí vai refletir lá no torneio. Aquela hora que o passarinho para e fica 3, 4, 5 minutos comendo, né, que o criador entra em desespero lá. E geralmente isso acontece ali no momento da marcação, né? É na marcação que dá problema. E assim, no momento de competição, o pássaro ele enfrenta um nível de estresse muito alto. E na questão da alimentação também, às vezes o pessoal coloca algum líquido ali diferente para o pássaro beber, não sei se para fazer com que ele se alimente menos, se nutrindo com aquilo que é colocado ali no bebedor, e às vezes isso pode ser perigoso, né, Felipe? Esse tipo de, não sei se é medicamento, se é suplemento, isso pode acarretar algum problema para o pássaro? Não, tem gente que dá glicopan, bota açúcar de uva, né, vários tipos de destrose, cada um inventa uma coisa diferente para poder dar passarinho antes do torneio, né, e assim, em certo ponto ajuda, porque você está elevando o nível de glicemia, né, no sangue, isso faz com que ele coma menos. Só que ele ficar dando esses picos, isso pode ter problema no longo prazo. Né? Porque é igual a gente, vou me entupir aqui, vou comer pra caramba para poder não sentir fome por mais tempo. Né? Então, no caso deles ali, como mais utiliza isso ao invés da alimentação e suplemento na água, isso vai dar picos glicêmicos. E isso a gente sabe com a gente, se você ficar ingerindo açúcar demais, vai ficar dando picos de glicemia. Isso pode acabar desenvolvendo diabetes, né? Esse tipo de coisa. E nas aves a gente não tem muito estudo sobre isso, né? Então, e também a gente não costuma ver, por exemplo, muitos pássaros que são campeões várias temporadas seguidas. Então isso daí também a gente tem que avaliar. Porque às vezes o passarinho vai uma temporada muito bem, ganha tudo e depois no outro ano não rende aquilo tudo. Então, qual foi o problema de manejo aí que teve, né, para poder ocorrer isso? Tem que ver que às vezes o que a gente está fazendo, que está aumentando o rendimento, pode estar aumentando agora, mas prejudicando a saúde da ave no futuro também. E assim, o que você acabou de falar no rendimento da temporada do macho. Isso é tanto para o macho quanto para a fêmea, porque às vezes numa temporada tanto os machos como as fêmeas vêm muito bem. Aí chega numa outra temporada, tu faz alguma coisa diferente, aí já desanda tudo. A gente tem que tirar aí no máximo aquelas 3 ninhadas mesmo com a fêmea. Se você for tirar a 4ª ninhada, já começa a forçar demais o organismo dela. Ainda mais se for uma fêmea que vai fazer o ciclo todo completo, né? De pedir gala, botar o ovo, chocar, tratar dos filhotes. Né? Esse tempo todo vai aí 10 dias de choca, mais 35 dias mais ou menos para poder cuidar, né, do filhote e fazer o desmame, separar, mais um período para aprontar depois de novo. Então vão aí 45 dias, mais um período para aprontar outra vez, vai mais ou menos uma semana, 10 dias. Então cada ciclo vai durar em torno de 2 meses, né? Praticamente aí 2 meses cada ciclo. Então se você fizer 3 ninhadas, você já está tirando 6 meses. Então a gente tem que tentar reproduzir 6 e parar 6 para descanso. Então tem gente às vezes que a fêmea está indo ali no embalo